Algumas coisas foram feitas para nunca serem descobertas. Mas o ser humano é teimoso e curioso. E, por causa disso, acabamos encontrando mistérios tão estranhos que talvez fosse melhor não saber. Em um mundo com bilhões de pessoas e milhares de anos de história, quantos segredos você acha que já se perderam? Às vezes, a gente encontra. Hoje, vou te mostrar 5 descobertas reais que desafiam tudo o que achamos que sabemos sobre o nosso mundo. Coisas que nunca deveriam ter sido encontradas. E a última pode fazer você questionar a própria realidade. Imagine um livro antigo, do século XV, escrito à mão em um idioma que ninguém consegue decifrar. Esse é o manuscrito Voynich, um dos maiores enigmas da criptografia. Ele tem ilustrações de plantas que não existem, diagramas de estrelas desconhecidas e cenas bizarras. O texto segue padrões de linguagem real, mas ninguém nunca traduziu uma palavra sequer. Teorias vão de obra de um alquimista a um manual alienígena. Nem os melhores criptógrafos do mundo conseguiram decifrar. O livro está guardado em Yale, esperando respostas. O que será que ele esconde? Conhecimento perdido ou algo que nunca deveríamos saber? Talvez o segredo do Voynich seja um mistério que a humanidade nunca vai desvendar. Em 1997, microfones ultrassensíveis instalados no fundo do Pacífico Sul captaram um som colossal e inexplicável. Esse som ficou conhecido como o bloop, um dos fenômenos acústicos mais misteriosos já registrados nos oceanos. O bloop não era apenas um ruído comum. Sua intensidade e frequência surpreenderam até mesmo os cientistas mais experientes, levantando inúmeras perguntas sobre o que realmente habita as profundezas do nosso planeta. O som era tão alto e poderoso que foi detectado a milhares de quilômetros de distância, atravessando vastas extensões de água. Nenhum animal conhecido, nem mesmo a maior baleia azul, seria capaz de produzir algo tão forte. O bloop ecoou pelo oceano, intrigando pesquisadores e entusiastas do desconhecido ao redor do mundo. Inicialmente, cientistas cogitaram explicações como terremotos submarinos ou icebergs se partindo, mas logo perceberam que o som possuía uma assinatura orgânica, algo que sugeria uma origem biológica. Isso só aumentou o mistério, pois não havia registro de criatura capaz de emitir tal ruído. O local de origem do bloop, curiosamente, era próximo da lendária cidade submersa de Cthulhu, criada pelo escritor H.P. Lovecraft. Essa coincidência alimentou teorias e lendas, misturando ficção e realidade em torno do fenômeno. Coincidência ou não, o mistério só aumentou com o passar dos anos. O bloop se tornou tema de debates, documentários e até inspirações para histórias de terror. Em 2005, uma explicação oficial foi sugerida. O som teria sido causado por um enorme iceberg se partindo. No entanto, muitos especialistas e curiosos permanecem céticos, acreditando que a verdadeira origem do bloop ainda não foi revelada. O fundo do oceano permanece um território quase totalmente desconhecido, repleto de segredos e criaturas que nunca vimos. Apenas uma pequena fração dessas profundezas foi explorada por humanos. O bloop serve como um lembrete inquietante de que há forças, sons e talvez criaturas nas profundezas que desafiam nossa compreensão. O oceano guarda mistérios que podem nunca ser totalmente desvendados. Um som vindo das profundezas, tão estranho e poderoso, que talvez fosse melhor nunca ter sido ouvido. Ele nos faz questionar o que realmente se esconde sob as águas escuras e geladas do planeta. O que mais se esconde lá embaixo, esperando para ser descoberto? Talvez nunca saibamos, mas o chamado das profundezas continua ecoando, desafiando nossa imaginação e curiosidade. Em 1954, um homem desembarcou em Tóquio com um passaporte de um país inexistente, Taured. Ele insistia que Taured ficava entre França e Espanha, onde só existe Andorra. Falava várias línguas, tinha moedas legítimas
Mas nada batia nem hotel, nem empresa, nem banco. Confuso, foi colocado sob vigilância em um hotel. Na manhã seguinte, havia sumido de um quarto trancado por dentro. Todos os seus documentos também desapareceram. Nenhum registro de sua chegada restou. Quem era o homem de Taured? Um espião? Um viajante de um universo paralelo? Sua história é um vislumbre assustador de que talvez existam realidades além da nossa. E às vezes, as barreiras entre elas se rompem. Na sombria Idade Média, circulava uma história inquietante sobre um monge condenado à morte por violar as regras do seu mosteiro. Desesperado para escapar de seu destino, ele propôs um pacto impossível. Escreveria, em apenas uma noite, o maior e mais completo livro já visto pelo homem. O desafio era tão colossal que ninguém acreditava ser possível. Quando percebeu que não conseguiria cumprir a tarefa sozinho, o monge, tomado pelo medo e pela angústia, recorreu a uma solução extrema. Diz a lenda que, em um momento de desespero absoluto, ele invocou o próprio diabo, oferecendo sua alma em troca de ajuda sobrenatural para terminar o manuscrito antes do amanhecer. Assim teria surgido o Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. Com quase 1 metro de altura e pesando cerca de 75 quilos, o livro impressiona não só pelo tamanho, mas também pelo conteúdo e mistério que o cercam. Ele é considerado o maior manuscrito medieval já produzido, uma verdadeira maravilha da época. O mais intrigante é que todo o texto parece ter sido escrito por uma única mão, com uma caligrafia incrivelmente uniforme e sem sinais visíveis de cansaço ou pressa, algo praticamente impossível para um ser humano em tão pouco tempo. No coração do livro, encontra-se uma ilustração que alimenta ainda mais o mistério, uma imagem assustadora do próprio diabo, ocupando uma página inteira, com chifres, garras e uma expressão ameaçadora. Essa representação é única na história dos manuscritos medievais. Curiosamente, ao lado dessa figura demoníaca, há uma ilustração da cidade celestial, simbolizando o eterno contraste entre o bem e o mal, a salvação e a perdição, como se o livro fosse um portal entre dois mundos opostos. O Codex Gigas não é apenas uma Bíblia. Ele reúne textos bíblicos, tratados históricos, fórmulas mágicas, receitas medicinais e até rituais de exorcismo, tornando-se um compêndio de conhecimento sagrado e profano, algo raro e valioso para a época. Até hoje, estudiosos e especialistas se debruçam sobre o Codex, tentando desvendar como foi possível produzir uma obra tão monumental em tão pouco tempo e com tamanha perfeição na caligrafia. Nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. A lenda do pacto com o diabo persiste, alimentada pelo mistério, pela aura sombria e pela icônica imagem do demônio. O Codex Gigas continua a fascinar e assustar todos que o contemplam, envolto em segredos que talvez nunca sejam revelados. Um livro envolto em trevas e mistério, que muitos acreditam nunca deveria ter existido, a verdadeira Bíblia do Diabo. Em uma noite fria de 2015, um terrível acidente aconteceu em Utah. Um carro perdeu o controle e despencou de uma ponte, caindo em um rio gelado. O veículo ficou parcialmente submerso, envolto pela escuridão e pelo silêncio cortante do inverno. O carro permaneceu ali, preso sob o gelo e a água congelante por inacreditáveis 14 horas, enquanto a temperatura caía ainda mais. Quando finalmente foi encontrado, 4 policiais responderam ao chamado e chegaram rapidamente ao local, iluminando a cena com as luzes de suas viaturas. Ao se aproximarem do carro, todos ouviram claramente uma voz de mulher, desesperada, pedindo socorro. O pedido era tão real e urgente que não havia como ignorar. Movidos por esse chamado, os policiais entraram na água gelada, arriscando suas próprias vidas. Dentro do carro, encontraram a motorista, uma jovem mãe,
que infelizmente já estava morta há muitas horas. Mas, para surpresa de todos, no banco de trás havia uma cadeirinha de bebê, e nela, a filha de apenas 18 meses ainda estava viva, mesmo após tantas horas no frio extremo. Ela foi resgatada por pouco, à beira da morte. O mais impressionante é que todos os 4 policiais confirmaram ter ouvido a mesma voz adulta, chamando por ajuda. Não era o choro de um bebê, mas sim uma voz clara, feminina, que ecoou na noite gelada. Eles procuraram por outra pessoa, mas não havia ninguém além da mãe já sem vida e da criança. Como isso era possível? De onde veio aquela voz? Para muitos, só há uma explicação. Foi um anjo, um ser de luz, intervindo naquele momento crucial. Outros acreditam que foi o espírito da mãe, que mesmo após a morte lutou para salvar a filha. O fato é que aquela voz misteriosa guiou os policiais e salvou uma vida inocente. O bebê sobreviveu graças a esse chamado inexplicável. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu naquela noite. O caso permanece um mistério, pairando entre a vida e a morte, entre o real e o sobrenatural. Quem pediu ajuda naquela ponte? Teria sido um anjo ou o último ato de amor de uma mãe? O mistério permanece, desafiando a lógica e tocando o coração de todos que conhecem essa história.